seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Tagliari e no tutorial de costura de hoje nós vamos confeccionar este esconderijo de cabide. Essa peça é fundamental para quando você vai viajar e quer manter os seus itens todos escondidinhos na pousada, no hotel ou no Airbnb. Você coloca a bolsinha no cabide, coloca uma roupa por cima do cabide e aí os seus itens estão escondidos dentro do closet ou do armário. Você também pode usar esse item na sua casa. Quando você for viajar, vai deixar a casa sozinha, fechada por vários dias, coloca os seus itens de valor aqui e esconde no seu armário. Essa peça é super leve, não tem entretela, não tem manta, bem levinha para você colocar na sua mala, não acrescentar volume e nem peso. E também não tem molde, vou passar todas as medidas no vídeo, sem necessidade de você baixar molde e imprimir. Não fica para trás, prepara o seu ateliê para as férias. Sabe que essa peça daria um kit muito legal para ser vendido junto com necessaire de viagem ou ainda porta-passaporte? Dá para vender junto e fazer um kit muito bacana. E aí tá pronta para confeccionar várias dessas peças? Então vamos lá! Para fazer o nosso esconderijo de cabide para viagem, nós vamos precisar destes cortes aqui, que eu vou passar todas as medidas. Aqui eu cortei duas vezes nas medidas de 30 por 15 centímetros, uma vez tecido principal e uma vez tecido de forro. Duas vezes nas medidas de 30 por 13 centímetros, também uma vez tecido principal e uma vez forro. Duas vezes nas medidas de 30 por 5 centímetros, tecido principal e forro. Duas vezes no tecido principal, nas medidas de 6 por 10 centímetros. E duas vezes no tecido principal, nas medidas de 6 por 6 centímetros. Nenhum dos meus tecidos principais eu coloquei entretela e nem manta, porque a gente quer que essa peça seja bem levinha, que você consiga dobrar, colocar dentro da sua mala sem fazer peso e sem fazer volume. E quando ela estiver em uso, a gente também quer que ela seja bem perceptível por dentro da roupa no cabide. Então nós não vamos colocar nenhuma entretela e nem manta. E lembrando que essas medidas que eu passei aqui são para um cabide tradicional que geralmente mede cerca de 40 centímetros aqui de ombro a ombro, tá bom? Se o seu cabide for menor, se você for fazer um esconderijo para cabide infantil, por exemplo, aí você vai ter que adaptar essas medidas aqui de 30 centímetros que eu passei. Do contrário, você pode utilizar em cabides deste tamanho ou maiores. Demais materiais e ferramentas que nós vamos usar. Aqui eu tenho um zíper número 3, você também pode utilizar número 5 se você quiser, nas medidas de 26 centímetros. E o meu zíper já está com cursor. Aqui eu tenho 2 pares de botão-ritas e aqui eu tenho pé calcador para zíper. Vamos começar a confecção do nosso esconderijo de cabide pelo zíper. Nós vamos preparar esse zíper para começar a costurar. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar o cursor. Se o seu zíper não está com cursor ainda, tem um vídeo bem bacana aqui no canal onde eu ensino a colocar o cursor com um garfo. E eu vou costurar aqui os terminais do meu zíper utilizando os dois tecidinhos de 6 por 6 centímetros, tá? Eu tenho um vídeo aqui muito legal no canal também que eu explico fazer esse terminal, mas eu vou explicar aqui neste vídeo rapidamente. Você vai pegar aqui o seu tecido com o direito para cima, qualquer extremidade, tá? Porque ele é um tecido quadrado. Eu vou aqui colocar o meu zíper aqui em cima. Eu vou alinhar a ponta do zíper e a lateral do zíper. E aí eu vou abraçar o meu zíper com o meu tecido direito para dentro. E vou fazer uma costura com distância de um pé de máquina bem aqui. Retrocesso no começo e no final. E eu vou repetir esses mesmos passos aqui na outra ponta do zíper com o outro tecido. Terminal do zíper costurado. Agora nós vamos virar o direito para fora aqui desse zíper dessa forma. Olha só, vamos puxar aqui o tecidinho para fora e ele vai ficar aqui bem retinho. E vamos fazer a mesma coisa com este outro lado aqui do nosso zíper. Vai ficar tudo bem retinho desta forma.
Depois de fazer isso, nós vamos marcar o centro desse nosso zíper. Eu vou puxar aqui o meu zíper um pouco mais para a lateral. Vou unir aqui costura com costura, olha só, bem certinho. E vou marcar com um pique de centro aqui a minha fita do zíper. Finalizei de marcar o centro do meu zíper aqui, olha só. Fiquei com os meus piques bem aqui no meio, bem centralizados. Eu vou fazer a mesma coisa com o tecido principal de 30 por 5, tecido principal de 30 por 13 e com os forros também. Eu vou encontrar aonde é que vai ser costurado o zíper. Olha só, no meu caso eu vou costurar aqui. Então, se a sua estampa tiver direção, você presta atenção aonde é que você quer que esse zíper seja colocado, para ela não ficar de ponta cabeças. E faz a mesma coisa com o forro. E aí você vai marcar o centro da peça aqui e aqui, nos tecidos principais e forros. Agora que eu já tenho os meus piques de centro marcados, eu vou fazer costura de segurança do meu zíper no tecido principal. Eu vou pegar a minha fita do zíper, vou virar o direito para baixo, vou escolher um dos dois tecidos principais, vou começar aqui com de 13 centímetros e vou alinhar pique de centro com pique de centro bem aqui. Vou clipar essa peça e passar lá na máquina de costura uma costura de segurança bem na beiradinha dessa fita do zíper. Depois que eu fizer isso, eu vou repetir esses passos com o outro tecidinho. Vou virar aqui o meu pique de centro para cima, vou virar o direito do meu zíper para baixo, aqui ele vai estar costurado no outro tecido desse jeito. Vou alinhar aqui pique de centro com pique de centro, clipar e passar costura de segurança aqui também. Já estou com o meu zíper costura de segurança feita, agora nós vamos aplicar o forro. Eu vou escolher um dos meus tecidos, no caso aqui eu peguei o menorzinho, e vou tombar ele para cima do meu zíper. Vou virar as costas do zíper para cima e vou pegar o meu tecido principal, de mesmo tamanho do tecido que eu dobrei, no caso esse daqui, menorzinho também. Vou virar o direito do meu forro para baixo e vou alinhar pique de centro com pique de centro e clipar este forro no meu zíper. Vou trocar o pé calcador, neste momento eu vou colocar o pé calcador de zíper. Vou virar o meu tecido principal para cima, porque eu não quero repuxar o meu forro. E vou passar uma costura aqui rente à cremalheira do zíper. Lembrando que você tem aqui o cursor do seu zíper, então quando chegar perto do cursor, abaixa a agulha da sua máquina, levanta o pé calcador e mova o seu cursor para tirar ele do caminho quando você estiver costurando. Feito isso, nós vamos fazer os mesmos passos aqui no tecido maior, tá? Aqui nós vamos ter os tecidos costurados assim, dessa forma. Você vai virar as costas do zíper novamente para cima e agora nós vamos costurar o tecido de forro maior. Direito do tecido para baixo, no meu caso é esse daqui, alinhar pique de centro, clipar, virar o tecido principal para cima e passar costura com o pé calcador de zíper rente à cremalheira, tomando cuidado com o cursor do zíper. Zíper todo costurado. Se você não gostar deste efeito, olha só, que fica o zíper bem pequenininho, no caso aqui eu usei o zíper número 3. Se você não gostar do zíper assim, gostar dele maiorzinho, com uma folguinha maior, pode usar o pé calcador comum mesmo para costurar esse zíper, tá? Não tem problema nenhum. Isso daqui, gente, é só um detalhe estético, tá? Não vai dar diferença nenhuma no tamanho final da peça, porque eu já passei as medidas com sobra, se você quiser costurar com o pé calcador de zíper ou não, tá? Neste momento a gente vai rebater esse zíper, porque é muito importante para ele não enganchar com o tecido de forro, tá? Porque a nossa peça tá sem manta, ela tá bem molinha, então a gente precisa rebater esse zíper. Eu vou esticar bem aqui os meus tecidos, se você preferir leva no ferro de passar roupas,
Mesma coisa aqui com os tecidinhos de forro, vou deixar tudo bem esticadinho e vou passar 2 costuras com distância de meio pé de máquina aqui em cima e aqui embaixo para rebater o zíper. Já rebati aqui o meu zíper na extensão toda. E agora, neste momento, nós vamos começar a fazer as alças do nosso esconderijo de cabide. Eu vou pegar os meus 2 tecidos de estampa principal, que medem 6 por 10 centímetros, e vou fazer as alças. Vou dobrar aqui no sentido dos 10 centímetros com o direito da estampa para dentro. E vou fazer uma costura aqui e aqui com a distância de 1 pé de máquina. Depois eu vou refilar aqui o excesso de tecido e vou desvirar essa peça aqui para formar a minha alça. Já desvirei aqui as minhas alcinhas, vocês viram que eu usei uma agulha de crochê bem fininha para ajeitar aqui as pontinhas dos meus tecidinhos. E agora eu vou levar os 2 lá na máquina de costura e vou passar pesponto aqui na volta toda para segurar esta forma aqui da nossa alça. Pesponto feito nas minhas 2 alças, agora a gente vai colocar elas na nossa peça onde nós temos o zíper. Vou pegar aqui a minha peça que eu tenho zíper, a parte menorzinha para cima, e eu vou fazer uma marcação de pique de centro aqui nessa peça. Feita aqui a minha marcação de pique de centro, agora eu vou pegar a minha régua e eu vou marcar 7,5 centímetros para cada lado dessa minha marcação de pique de centro. E agora eu tenho aqui as minhas 2 marcações, eu vou pegar as minhas 2 alças, vou pegar a parte que está aberta da minha alça, que o tecido não está costurado, e vou posicionar aqui rente à parte de cima da minha peça. Vou colocar aqui um clips do lado externo da minha marcação, tá? Deixa eu mostrar aqui no detalhe, olha só, fiz a minha marcação aqui. Depois da minha marcação, eu coloco a minha alça clipada. E aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança aqui nessas 2 peças. Agora nós vamos começar a costurar o corpo do nosso esconderijo de cabide. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos abrir o nosso zíper, mas eu não vou abrir o zíper todo, porque senão o meu cursor pode me atrapalhar aqui na costura da lateral. Então eu vou deixar o meu cursor mais ou menos aqui e grande parte do meu zíper aberta, tá? Segundo passo que nós vamos fazer, vamos virar essa frente do nosso tecido para baixo, tá? Vamos ficar aqui com o forro para cima. Vou pegar o meu forro e vou virar o direito do meu forro para baixo. Esse lado aqui é o que vai ficar dentro da peça, é o lado que a gente vai ver quando a gente abrir a peça. Então eu vou virar o direito para baixo, vai ficar direito do forro com direito do forro. E aí eu vou colocar o meu tecido aqui em cima e vou alinhar laterais e a parte de cima. O que eu chamo parte de cima? Aonde eu tenho as minhas alças costuradas, a parte menor do meu tecido. Vocês vão perceber que ficou sobrando um pedacinho aqui embaixo, e é isso mesmo, tá? A gente cortou as medidas maiores para a gente poder ter liberdade de usar o pé calcador de zíper e o tamanho de zíper, largura de zíper que a gente quiser, que isso não vai influenciar no resultado final.
Feito isso, eu tenho aqui o avesso do meu forro virado para cima, laterais e a parte de cima todas alinhadas e uma sobrinha aqui embaixo. Eu vou pegar o meu tecido principal, vou encontrar aqui qual que é a direção da minha estampa, no meu caso aqui não faz diferença, e eu vou virar o avesso do meu tecido principal para o avesso do forro que eu acabei de posicionar aqui em cima. E aí eu vou ficar com o direito da peça virado para fora. Da mesma forma, vou alinhar laterais e a parte de cima. E como esse tecido é do mesmo tamanho do tecido de forro, eu também vou ter uma sobra aqui embaixo. Feito isso, é assim que a nossa peça vai ficar depois de finalizada. Aqui nas costas, tecido principal, aqui na frente, tecido principal e dentro os forros. É esse sanduíche que a gente vai formar. Eu vou alfinetar essa peça toda e vou passar uma costura na volta toda da minha peça. Aí você pode estar se perguntando, mas você vai costurar com as rebarbas do tecido para fora, né? Para a parte que vai ficar finalizada? É isso mesmo, tá, gente? Porque a gente vai fazer esse acabamento com costura francesa e eu vou explicar para vocês no próximo passo. Agora eu vou alfinetar toda a minha peça aqui e vou costurar a volta toda. Quando eu chegar para costurar aqui a parte de baixo, eu vou vir aqui, por exemplo, com a minha costura por aqui. Quando eu chegar aqui, eu não vou costurar essa sobra, eu vou ignorar essa sobra. E a minha costura, ela vai vir em cima do meu tecido principal, tá? Margem de costura de um pé de máquina. Costura feita aqui na volta toda. Gente, um passo extra que eu gosto de fazer neste momento é arredondar os cantinhos da minha costura. Esse passo é opcional, mas eu gosto de fazer, eu acho que fica um acabamento bem bonitinho. Se você quiser fazer igual ao meu, eu uso aqui o fundo do meu cone de linha como molde, e aí eu venho aqui, coloco o meu cone de linha bem encostadinho na costura que eu acabei de fazer, risco arredondado, e aí eu volto lá na máquina de costura e passo uma costurinha em cima desse arredondado que eu acabei de riscar. Já costurei aqui, olha só, em cima do meu risco arredondado. E agora chegou o momento da gente refilar toda essa sobra de tecido aqui. Inclusive aqui esta sobra e as sobras dos nossos terminais de zíper. Eu gosto de utilizar a tesoura de picote neste momento, porque facilita muito a vida. Mas se você não tiver a tesoura de picote, você vai cortar aqui esta sobra toda de tecido, essa rebarba toda de tecido aqui. E quando chegar aqui nas curvas, você deixa mais ou menos meio centímetro assim, tá? Sobrando. E quando chegar aqui nas curvas, você faz alguns piquezinhos bem pequenininhos, com muito cuidado para não cortar essa linha junto. Recortei aqui todo o excesso de tecido e olha só, gente, eu cheguei bem pertinho da minha costura, tá? E é isso mesmo, a gente precisa desse tecidinho bem pequenininho para poder fazer o acabamento com a costura francesa. E agora, neste momento, nós vamos desvirar a nossa peça com o avesso para fora e vamos colocar todas essas costuras aqui para dentro. Agora eu estou aqui com todo o meu forro para fora e olha só, parece que a costura foi feita com o lado errado, né? Parece que a gente tinha que ter feito o contrário, mas não, gente, é isso mesmo, porque agora o que a gente vai fazer? Vou ajeitar aqui esses cantinhos arredondados. Vocês viram que eu tô usando novamente uma agulha de crochê para poder ajeitar os cantinhos. E aí eu vou, com o meu zíper ainda aberto, a maior parte dele, vou deixar ele aqui no meio. Eu vou passar uma costura aqui na volta toda, com a distância de um pé de máquina, na volta todinha dessa peça.
terminei aqui a costura francesa no forro. Gente, esse acabamento fica tão lindo, tanto por dentro quanto por fora, que se você quiser dá até para fazer o contrário do que eu fiz aqui. Ao invés de fazer a costura francesa no forro, você pode fazer a costura francesa no lado direito da peça. Fica muito, muito bonitinha. Eu fiz dessa forma na bolsinha estrela que tem aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima se você quiser conferir. Nesse caso da bolsinha estrela, eu deixei a costura francesa pro lado de fora e fica muito bonitinho. Agora nós vamos desvirar essa peça aqui. Aqui o meu esconderijo de cabide já está desvirado e agora o último passo que nós vamos fazer é colocar os botões nas alças. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui a minha alça e eu vou dobrá-la toda alinhada nas laterais e vou encostar aqui a alça no rebatido do meu zíper. Olha só, eu vou vir aqui com a pontinha da minha alça, ó, e eu vou encostar ela no rebatido do meu zíper, desta forma. E é essa posição que eu vou furar e colocar aqui o meu botão. Vou furar aqui centralizado na parte da largura aqui da minha alça, centralizada aqui e centralizada aqui também nesse espaço que ficou. Imagina que isso daqui é um quadrado, dessa forma, eu vou aplicar o meu botão centralizado aqui. E quando eu for aplicar o botão aqui no corpo da peça, eu vou vazar o meu furo até as costas da minha peça, tá? É isso mesmo, a gente não vai fazer o botãozinho ficar internamente no forro, a gente vai vazar tudo. E por que que eu vou fazer isso? Porque essa peça não tem manta, não tem entretela, é tecido puro. E a gente precisa dessa parte aqui com bastante estrutura para aguentar abrir e fechar várias vezes o nosso botãozinho. Então eu vou fazer dessa forma, eu vou furar aqui o meu botão até as costas da minha peça. Eu vou repetir os mesmos passos aqui do outro lado. Eu vou furar essa minha peça, vou aplicar os meus 2 pares de botão ritas lá no meu balancim e eu já volto para mostrar essa peça finalizada. Eu espero que você tenha curtido o tutorial de hoje do esconderijo de cabide. Se você gostou, não esquece de deixar like, comentário, se inscreva no canal, seja membro do nosso canal para ficar sempre por dentro das novidades que eu trago por aqui.